Deixa esse clamor fluir do teu coração. Levante a tua voz. Sim, tu és santo. Graça e paz, igreja, amém? Quero convidá-los a ficar à vontade. Esta é a casa do Pai, a casa de Deus. Temos liberdade para engrandecer e adorar ao santo nome de Deus dos exércitos, amém? Hoje estamos em um número mais ou menos reduzido, né? Segundo a Tassiane, hoje é culto dos guerreiros, né? Culto dos guerreiros porque é um feriado prolongado, né? Início do mês. Então temos aqui, né? E já diz a Bíblia, mais do que vencedores, temos aqui guerreiros, amém? E você que está em casa, você também é outro guerreiro. Não sei as circunstâncias que você não pode vir aqui, mas você também é um guerreiro. Eu quero convidar a todos a ficar de pé, para nós orarmos a Deus, agradecer a Deus por este momento que Ele está nos proporcionando. Meus queridões, o culto é de adoração e engrandecimento ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos senhores.
Então, o problema que está lá fora, só entregue ele a Deus. Entregue ele a Deus. A circunstância que atormenta, o problema, a doença, a enfermidade, está lá fora ou está com você, entregue para Deus. Este é o momento de dizer que Deus é santo, 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 todo poderoso, que não há outro igual a Ele. Então feche seus olhos e agradeça a Deus. Papai querido, nós queremos primeiramente, Deus, te agradecer por este momento que o Senhor está proporcionando a nós, a sua igreja, Deus. Queremos elevar, Pai, o nosso louvor a teu santo nome, Deus, e dizer que tu és santo, santo, poderoso, que não há outro igual a ti, que não há muralhas que vai fazer, que vai impedir a nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus, meu papai querido, toma conta deste lugar, que nós possamos sentir o seu Shekinah, a sua glória transbordar nos corações de cada um que está aqui, Deus. Que o Senhor venha ungir para as mãos dos músicos, que o Senhor, Deus, venha ungir as nossas vozes, que o nosso louvor, Pai, possa subir como incenso suave às suas narinas, que ela possa ultrapassar aos céus, Deus, e voltar em nós em forma de bênçãos e de louvores. Em nome de Jesus, Pai, toma conta deste lugar, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Nas palmas. Somos filhos de Deus e em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Vais à nossa frente e todas as muralhas vai vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, cantamos bom, tu és bom, que os céus se enchem do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Aleluia, tu és bom.
nosso louvor, cantamos bom, tu és bom, que os servos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Tu és bom, tu és bom. Palmas para Deus, Ele merece. Ele merece. Aleluias. Aleluias. Não deixe de adorar a Deus, não deixe de engrandecer ao Pai. Aleluias. Voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, ei, tu és o rei, tu és o rei, a estrela da manhã, aos reis o rei
Santo Deus. Não deixe de adorar a Deus, não deixe de dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Aleluias, Ele está neste lugar, meu queridão, Ele está neste lugar. Pai Santo Deus, sopre em nós, ó Pai querido, o Seu Espírito Santo, que nós possamos sentir aqui neste lugar, Pai, a Sua presença, Pai. Pai Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Aleluia, cante, sopra. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, te queremos, Deus. Trono do louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Estás aqui no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado estou. Cante, sopra. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Deus. Oh, 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 te queremos, Deus, te queremos, Deus. Oh, cante. Oh, 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 que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram, que se abram, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa
juntos. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus grande. Mais um. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus grande. Te queremos, Deus. Te queremos mais do que tudo, Deus. Habita em nós, o seu reino de justiça, o seu reino de amor venha predominar em nossas vidas. Oh, aleluia! Te queremos, Deus. Aleluia, tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. E declaramos, Pai, que o seu reino vai habitar em nossas vidas, em nossas casas, Deus, na cidade de Maracaju. Pai, que o seu reino venha predominar, Pai, neste país, nessa nação, Deus. Estamos passando por momentos de dificuldade, momentos onde há pressão, onde há o medo, mas nós sabemos, Deus, que tu és maior do que tudo, Deus, que não há outro além de ti, que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus. Aleluias. Eu quero te convidar a cantar mais uma vez esse refrão, essa canção. Cante bem forte, dê o seu melhor. Aleluias. Que se abram os céus, que se abram os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está, não importa onde, Deus, que se abram, que os céus se abram. Aleluia, tu és santo, Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está em ti, Deus, e não há outro, que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus grande, Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus grande, aleluia. Tu és santo, 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 não pode. Aleluia. Tu és santo. Aleluia, tu és santo, Deus. Aleluia. No livro de Apocalipse, Deus revela uma visão para João, e mais especificamente no capítulo 4, né, tem algumas referências em Ezequiel 1. Deus mostra a João a visão da sala do trono. E eu imagino que para o apóstolo João foi uma loucura. Quando ele viu tudo aquilo, ele ficou estarrecido. Ele ficou talvez extremamente impactado, porque eram coisas para ele talvez sobrenaturais. Era muito lindo, era muito maravilhoso. E ele tentava descrever naquele momento um trono onde Deus estava assentado sobre ele, e o rosto, a face de Deus, ele dizia que brilhava com pedra de jaspis, e tinha uma outra pedra que eu não me recordo, eram pedras brilhantes. Mas imagina para João descrever o brilho, a coisa mais bela que ele via. Ele via arco-íris, trovões, relâmpagos saindo ao redor do trono. Ele também conseguiu ver tronos, 24 tronos, onde 24 anciãos, vestidos de brancos e com coroas de ouro, estavam sentados. Ele viu querubins, que eram os 4 seres viventes, um com face
com uma face de um homem, outro com a face de águia, outro com a face de um novilho, outro com a face de um leão. Esses querubins, eles tinham 6 asas cheias de olhos. Existia neste lugar também 7 castiçais, um mar de vidro. Olha que interessante, meu irmão. Talvez para nós é até difícil, como assim um ser com vários olhos? É difícil para nós entender. É difícil, mas neste lugar, nesta sala do trono, o que estava acontecendo neste lugar era um culto de redenção, de adoração a Deus. Lá naquele lugar, onde nós estaremos um dia, estaremos engrandecendo a Deus, porque naquele momento os anciãos não paravam de cantar: Deus digno, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Naquele lugar não tinha outra coisa a se pensar, a não ser elevar o nome de Deus, engrandecer a Deus, o Criador dos céus e da terra. Os querubins, eles não paravam de cantar: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Oh, aleluias! O Deus Todo-Poderoso, o Santo, Deus de Israel, Ele está aqui neste lugar. E você trouxe Ele. Ao você chegar aqui, você trouxe Ele, porque o Espírito Santo de Deus habita sobre nós. E eu quero te convidar, meu queridão, para nós fazermos igualzinho naquele lugar. Igualzinho João viu, nós vamos fazer neste momento. E nós vamos cantar: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso. Como é bom dizer, como é bom dizer: aleluias, aleluia, Tu és santo, Deus. Não pare de agradecer a Deus. Não pare de agradecer a Deus. Aleluia, Tu és santo, Deus. Tu és santo. Eu sou outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Cante, eu não conheço outra canção. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso.
Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Faça Ele ouvir o seu louvor, a sua adoração. Deus poderoso, mais uma vez santo. Deus poderoso, santo, santo, santo. Agradecemos, Pai, por este momento, Pai, que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos conduziu. Pai, tenho certeza, Pai, que tudo aqui, Pai, foi premeditado, planejado pela sua vontade, Deus. E que o Senhor continua, Pai, abençoando este lugar, que o Senhor continua, Deus, aquecendo, Pai, este lugar com o calor do seu carinho. Que nós possamos, Pai, sentir o seu amor neste lugar. Que nós possamos, Pai, sair daqui de uma forma avivada, renovada. Se alguém entrou aqui triste, Pai, que ela venha sair alegre. Se alguém entrou aqui, Pai, neste lugar doente, com alguma dificuldade, que ela venha sair curada, Pai. Que os problemas sejam solucionados, Pai. Porque aqui, Pai, é a casa de oração, Pai. Aqui é a casa de cura. Aqui é onde o fraco sai forte, Deus. Nós queremos, Pai, que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Queremos que o Senhor está aqui neste lugar e continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Graça e paz, família, amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor no final,
tá certo? Você que está em casa com a sua família, você que está nos vendo pelo Facebook, você tem tempo de preparar o pão, o cálice e participar com a gente da ceia do Senhor, celebrar conosco a ceia do Senhor. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1, 2 versículos apenas, versículo 16 e versículo 17. Ô Michael Peter, você liga essa luz aqui, por favor? Essa aqui, essa última não precisa, mas essa aqui, por favor, fazendo um favor. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem achou aí diz um amém bem alto. Glória a Deus, queridos. Ok. Você que achou, deixa aberto aí na sua Bíblia. Deixa aberta a sua Bíblia aí, né? Queria falar um pouco sobre a reforma protestante, né? Todos nós somos protestantes, queridos, amém? Nós não somos evangélicos. Evangélicos foi uma denominação que chegou tardiamente, né? Depois de um tempo foi nominado ou denominado que nós somos evangélicos, por assim dizer. Mas a nossa raiz, né, ela é uma raiz protestante. Nós, como históricos, né, batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, nós somos protestantes históricos, certo? E isso acontece a partir de alguns homens, né, alguns personagens no século XV mais ou menos, que decidiram, né, lógico, né, inspirados pelo Espírito Santo ou provocados pelo Espírito Santo, eles decidiram romper com o sistema eclesiástico da época. Os mais famosos, Calvino e Lutero, João Calvino e Martinho Lutero. Daí a ideia de igreja luterana, daí a ideia de igreja calvinista, né? Então todos nós somos protestantes. A nossa raiz é essa. E nós a ideia não é protestar, levantar bandeira e sair protestando, mas obrigado. Mas a ideia foi que alguém protestou contra o sistema religioso da época. Como é que funcionava, queridos? Não dá para eu dar uma aula de história, eu também não tenho essa pretensão. Mas como é que funcionava o sistema religioso da época, a grosso modo? As pessoas viam a Deus, e de repente até hoje veem dessa forma, né? As pessoas viam a Deus, enxergavam Deus como um ser justo, porém extremamente punitivo. Então Deus era um ser que gerava medo nas pessoas. E havia uma pregação à época de que a chegada na eternidade, a salvação, era algo que eu conquistava através de méritos e através de recurso financeiro. Se pagava para entrar no céu. Alguém já ouviu falar, de verdade, alguém já ouviu falar de indulgência? Indulgência, né? Indulgência é como se fosse um carnezinho. Se alguém lembrar de algum carnezinho, porém não é o carnezinho da construção, viu, queridos, né? Não estou falando disso não, né? Mas era uma espécie de carnezinho que me dava eu pagava ali as mensalidades e aquilo ia me dando direito de acesso ao céu, à salvação. Inclusive vendia-se terrenos mais perto de Deus ou mais longe de Deus, né? Quem tinha mais recurso, mais dinheiro, comprava o terreno no céu, numa área nobre. Estou falando bem a grosso modo, para a gente entender, mas era bem mais ou menos isso. Deus era mau, porque você não podia tropeçar, que Deus te castigava mesmo. E isso gerou em Lutero uma agonia. Mesmo Lutero sendo monge, Lutero era um monge, era um estudante seminarista, estava se preparando para ser um padre, mas quando ele via essa imagem de Deus, esse Deus punitivo, esse Deus amedrontador, esse Deus castigador, isso doía no coração de Lutero. Ele falava assim: mas é esse Deus que eu sirvo? É para esse Deus que eu vou dedicar a minha vida? Isso começa a gerar revolta no coração de Lutero. E o que ele faz?
ele vai estudar a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que a gente vai sempre falar, queridos, que a chave para uma vida cristã realmente que vale a pena, a gente encontra na Bíblia, estudando ela, gastando tempo em ler a Bíblia. A gente se acostumou tanto com a ideia de que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, que a gente só fica ouvindo. A gente não está preocupado em conhecer, em ler, em estudar, e é imprescindível na vida do cristão, da cristã, que nós tenhamos esse contato diário com a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina, é ela que nos orienta, é ela que nos capacita, e é nela que o Senhor se revela a nós. Nós ouvimos homens e mulheres de Deus pregar todos os domingos, mas é importantíssimo demais que nós tenhamos contato com a Bíblia. Lutero só gerou esse movimento, Deus usando a vida de Lutero, porque ele teve contato com a Bíblia. Ele decidiu estudar a Bíblia. Ele decidiu não apenas ouvir o que estava sendo pregado ali, o que estava sendo ensinado ali, mas ele decidiu ir na palavra. Parentezinho aqui para nós. Sabe, queridos, às vezes a gente ouve cada barbaridade por aí, né? Pregadores famosos no Facebook, nos YouTubes da vida, pregando cada barbaridade, e nós achamos bonito, porque prega com emoção, né? Prega com o teclado ao fundo, tem uma retórica bacana, tem uma oratória bonita, né? O cara é simpático, emociona a gente, mas muita coisa que ele fala, na verdade, é vazia, porque não tem base bíblica. E é por isso que a gente não pode ouvir as coisas e falar assim, é isso mesmo. A gente tem que ser como os bereanos foram. Se está na Bíblia, é de Deus. Se não está, é heresia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Amém, queridos? Estão comigo até aí? Fechado o parênteses. Então nós precisamos ouvir sim, pregação sim, mas nós precisamos ler a Bíblia. Foi assim que Lutero descobriu Romanos, capítulo 1, versículo 17, que no finalzinho fala, o justo viverá da fé. Isso abriu os olhos de Lutero. Se o justo viverá da fé, então não tem essa necessidade, ou não tem essa exigência que nós compremos a salvação. Indulgência, isso não existe, é invenção. E Lutero começou um processo chamado libertação. E Lutero começa a construir uma teologia. E ele escreve 95 teses, confrontando todo o sistema religioso da época, e ele propõe uma reforma na igreja. Por isso que é chamada a reforma protestante. Ele propõe uma reforma, uma mudança, ele propõe uma renovação, que na verdade é uma volta às escrituras de fato. E ele coloca essas 95 teses nas portas de um castelo chamado Castelo de Westminster, se eu não me engano. Eu sempre esqueço, eu sempre confundo, mas se não for é esse mesmo, né? Depois a gente pesquisa lá. E ele coloca essas teses no dia 31 de outubro, se eu não me engano, 1540 alguma coisa. Eu não sou professor de história não, né? Mas é alguma coisa desse tipo. No dia 31 de outubro. Sabe por quê? Porque o dia 31 de outubro é o dia de quê, queridos? O dia 31 de outubro é o quê? O dia de todos os santos. É o All Hallows Eve. Alguma similaridade com alguma coisa aí, né? Depois veio o Halloween, que foi Apocopano criou o Halloween. Mas Lutero criou nesse dia de propósito, porque todos nós, em Cristo Jesus, nós nos tornamos o quê? Santos.
no dia 31 de outubro, ele coloca as 95 teses, para dizer que só existe alguém, só existe uma pessoa capaz de santificar o homem e a mulher. Não é a religião, não é o religioso, não é uma norma doutrinária inventada, mas é a pessoa do Senhor Jesus através do Evangelho. E é por isso que hoje nós estamos aqui, queridos, por causa da ousadia de Lutero, por causa da dedicação de Lutero, por causa da devoção e da inspiração de Lutero. E eu queria partilhar nesses próximos minutos com vocês justamente essa palavra que precisava ser uma bandeira para nós, precisava ser uma bandeira minha, tua, de todo cristão, de todo protestante, de todo filho e filha de Deus. Romanos 1, versículo 16 e 17. Vamos lá. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque eu não tenho vergonha do Evangelho. Evangelho de quem? De Cristo. Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Porque nele quem? No Evangelho, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar. Papai, no nome poderoso de Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos, ó Pai, onde nós podemos levantar as nossas vozes e oferecer a Ti os nossos cânticos de louvor e adoração. Papai, que agora o Teu Espírito Santo possa falar conosco, por intermédio da Tua palavra, que toda a nossa atenção, toda a intenção do nosso coração possa estar direcionada ao Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo falando ao nosso espírito. E é por isso que nós clamamos que todo mover contrário ao Teu mover, à Tua vontade, que pare nesse instante, para que nós possamos ouvir a Tua voz que é poderosa. Nós oramos assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Como eu estava falando no começo, é esse texto que gera essa libertação na vida de Lutero e essa mudança no rumo da igreja. Literalmente é uma mudança nos rumos da igreja. Mas é Paulo que escreve aos Romanos, e Paulo, ele começa o texto, ele começa essa parte dizendo que ele não tem vergonha do Evangelho. E aqui é preciso dizer por que Paulo não tem vergonha do Evangelho. Não é, queridos, a vergonha de se falar que eu sou crente, até porque falar que é crente hoje em dia não tem problema nenhum. Falar que eu sou evangélico, né? Como as pessoas costumam falar. Eu sou de determinada igreja. Você vê uma entrevista de um jogador de futebol, termina o jogo, o jogador já fala: glória a Deus, eu fiz esse gol porque Deus me abençoou, quero agradecer aí, Jesus, meu Senhor. Então assim, crente é o que você mais vê por aí. E não tem problema, tem que ter muito crente mesmo. Quanto mais crente, melhor. Agora, crentes convertidos, queridos, não apenas convencidos do Evangelho, mas convertidos mesmo pela palavra. Isso é o mais importante. Então assim, hoje em dia ninguém tem vergonha de ser evangélico mais, ninguém tem vergonha de ser cristão. Mas o que Paulo está falando aqui é que ele não se esconde, ele não tem medo de levantar uma bandeira, ele não tem medo de proclamar um evangelho, num contexto, num momento que, se você falar de Cristo, você seria morto, decapitado. Quando a gente estuda história, você não precisa estudar a história da igreja, mas quando você estuda história, você vai descobrir que nos porões de Roma,
como é que eu falo, no subterrâneo de Roma, existem milhares e milhares e milhares de ossadas de homens e mulheres cristãos que foram mortos por causa da sua fé. Isso não é uma lenda, isso é histórico. Quando eu descobria que você era cristão, que você professava a sua fé no Cristo, sabe o que os romanos faziam, irmão Zé? Eles jogavam os cristãos aos leões, jogavam nas arenas e os leões comiam as pessoas. Era fácil ser crente naquela época, querido? Sim ou sim? Não, de forma nenhuma. E onde é que as pessoas se reuniam? Nos porões das casas, nos lugares mais escondidos, mais afastados, sigilosos, em segredos, porque eles eram perseguidos. E olha que coisa interessante: quanto mais perseguia-se a igreja, mais a igreja crescia. E a igreja crescia de tal forma, de tal modo, que o imperador da época, chamado Constantino, ele disse a seguinte frase: se eu trouxer para o meu lado esses homens e essas mulheres que não têm medo de morrer na arena dos leões por proclamarem a sua fé num Cristo, se eu trago eles para o meu lado, não tem reino nenhum que nós não consigamos conquistar. Olha o tamanho da fé dessas pessoas. Quanto mais a igreja era oprimida, mais a igreja crescia. E sabe qual foi a solução de Constantino? Se aliar à igreja. E aí tornou a igreja do Cristo, a igreja cristã apostólica, tornou a igreja do Império Romano. Mas isso não foi bom para a igreja. E eu sempre falo que toda vez que a igreja se alia ao Estado, ela perde. A igreja, para ser profética, ela tem que ser livre, independente, totalmente independente do Estado. E é nesse contexto de morte de crentes é que Paulo fala: eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de levantar a bandeira do Evangelho, eu não temo pela minha vida. Quantas vezes nós ouvimos e nós falamos aqui na igreja que Paulo dizia: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque era esse sentimento que havia não apenas no coração de Paulo, mas havia no coração da igreja, queridos. O morrer em Cristo é lucro. O morrer por causa dele é lucro. Ser mártir por causa de Cristo é lucro, porque significava vida eterna com Cristo. E eles não tinham medo da morte, porque eles já estavam mortos. A vida que eles viviam agora, não apenas Paulo, eles viviam a vida do Filho de Deus, Jesus. E é por isso que eles não tinham vergonha do Evangelho, de proclamar o Evangelho, de proclamar salvação, de proclamar transformação. E é isso que Lutero começa a descobrir, que o Evangelho de Deus é o que, queridos? O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder de Deus para a salvação, queridos? Amém? Alguém lembra aí? O Evangelho. Não tem outra coisa. Qual é o único caminho entre Deus e os homens? Jesus Cristo, o homem. Então não há um outro caminho, não há uma outra chave, não há um outro condutor a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ele descobre isso, quando ele se converte, ele descobre isso. Paulo era um religioso de muito tempo. Paulo era alguém que conhecia a Bíblia do Antigo Testamento. Paulo conhecia de cor e salteado. Paulo conhecia filosofia, sociologia. Paulo conhecia a cultura da época.
Mas quando Paulo conheceu Cristo, a caminho de Damasco, Paulo teve a sua vida transformada. Mais do que isso, Paulo teve a sua vida salva. O que nos salva e o que nos transforma é esse encontro com o Evangelho, onde o poder de Deus é manifesto. Poder para salvar, poder para transformar, poder para libertar, poder para perdoar pecados, queridos. E nós precisamos levantar essa bandeira não apenas agora, numa data em que se comemora a reforma protestante, mas todos os dias da nossa vida. Nós precisamos levantar a bandeira dizendo que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quem? Para todo aquele que crê. Uma das passagens mais lindas do Evangelho é quando o apóstolo João escreve que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder, dunamis, de serem feitos filhos de Deus. Então esse poder que transforma, esse poder que salva, ele não está encapsulado, ele não pertence, ele não está debaixo da autoridade de uma denominação, de um grupo religioso, de uma nação. Mas esse evangelho, esse poder que salva, esse poder que transforma, Paulo ele vai dizer que esse poder está acessível a todo homem e a toda mulher que crê no evangelho. Quando Filipe ele encontra o eunuco na estrada, e aí o eunuco pergunta para ele: o que me impede de ser batizado? Ele fala: nada, se você crê que Jesus é o Filho de Deus. E ele fala: eu creio. Então ele é batizado, ele é salvo, ele é transformado. Esse poder de Deus é para todo homem, para toda mulher que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Poder para salvar, poder para salvar. Esse poder para salvar, ele não faz acepção. Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção do gênero. Ele fala é para todo homem e também é para toda mulher. E nesse contexto, onde o patriarcado é muito forte e o papel da mulher era quase irrelevante, dizer que essa salvação é acessível tanto ao homem quanto à mulher, isso é libertador. E ele fala que esse poder para a salvação é tanto para o escravo, mas é também para o livre. E ele fala que esse poder para a salvação, esse poder que salva, é para o judeu, mas também é para o gentil. A gente sabe quem que são os gentios? Quem são os gentios, queridos? Que a gente fala tanto, né? Quem são os gentios? Alguém sabe? Os gentios são os gregos. Os gentios são os romanos. Aqueles que não eram judeus. E por que isso, irmão Tílio? Porque no começo os padres da igreja, os apóstolos, o colégio apostólico, queria que o evangelho ficasse só ali, entre os judeus. O que eles queriam construir era uma espécie de judaísmo messiânico, um judaísmo cristão apenas, e queria que ficasse ali, porque parece que nós temos essa tendência de nos cercarmos, de nos fecharmos na nossa casinha e falar: está tão gostoso aqui, né? É tão agradável, né? Que as pessoas falam: mas quando a igreja era pequenininha, todo mundo se conhecia, era tão bom, né? Parece que nós gostamos disso, de ficar só a gente. Só que o evangelho ele não tem essa característica.
de ficar só a gente, de grupinhos, de babéus, de algo fechado. Mas o Evangelho é para o mundo. É por isso que Jesus, ele vem ao mundo, ele não vem a um grupo de pessoas. E esse poder para salvar é para os judeus, mas também é para o grego, é para o romano. E Paulo entende isso. Paulo, ele entende isso. E ele fala: eu vou pregar o Evangelho para essas pessoas, ainda que eu morra. Eu vou levar o Evangelho a Roma, ainda que eu morra. Eu vou levar o Evangelho aos gregos, ainda que eu morra. Eu vou levar o Evangelho o mais longe que eu puder levar, ainda que eu morra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está crendo. Todo aquele que está crendo. Amém, queridos? Estão comigo aí? E é por isso que a gente tem que ter essa bandeira nas mãos, como um estandarte mesmo. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, tanto de homens quanto de mulheres, tanto de livres como de escravos. É acessível a todo aquele que crê. Porque Paulo não tem vergonha do Evangelho, queridos? Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. No Evangelho se revela a justiça de Deus. Talvez Paulo seja a personagem bíblica que eu mais admire, né? Tanto pela sua inteligência, porque Paulo escreve praticamente todo o Novo Testamento. Paulo escreve, né? Tanto pela sua inteligência, mas principalmente por duas coisas: pela riqueza da sua conversão, e também pela sua dedicação apaixonada. Só que Paulo, ele tem uma experiência que poucos de nós vamos ter. Paulo, ele foi totalmente desconstruído. Tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha produzido, tudo aquilo que ele cria, isso foi desconstruído na vida de Paulo. Quando ele cai daquele cavalo na estrada para Damasco, o velho Paulo, literalmente, ele fica ali, sentado a caminho de Damasco. E quando se levanta um homem cego. A visão que Paulo tinha antes fica naquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque para ser construída uma nova visão em nós, visões velhas têm que ser dissipadas, porque senão começa a embaçar o nosso olhar. E é por isso que Paulo, ele fica cego, e ele permanece cego alguns dias. Paulo tem que ser cuidado. Paulo, ele tem que ser como se tivesse uma babá ali cuidando dele alguns dias na casa de Ananias, até que as escamas saem dos olhos dele, e Paulo começa a enxergar de uma maneira diferente agora. E Deus começa a construir um Paulo novo, do tanto que o nome dele muda também. Como é que Paulo se chamava, querido? Só quem sabe diz bem alto aí: Saulo. E Saulo, olha que interessante, Saulo, o nome Saulo, você pode procurar depois aí, remete a algo grande. É verdade. O nome Saulo
remete a algo importante. E o nome Paulo significa o quê? Pequeno. Não é por acaso, é proposital. Ele começa a entender que ele não é nada, que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele aprendeu, perto disso que está acontecendo com ele agora, aquilo que ele está vendo agora, é muito maior, e ele se sente pequeno. Por isso que ele fala que tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi antes do Evangelho, é como se fosse esterco para mim. Paulo é totalmente transformado. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus se revela para Paulo. Queridos, quem é a justiça de Deus? É o Cristo, Jesus Cristo, justiça de Deus. É o Cristo que é a justiça de Deus. Por isso que agora a justiça, ela não está na lei de Moisés mais. E o Evangelho fala que o fim de toda lei é Cristo Jesus. A baliza não é mais a lei de Moisés, o crivo não é mais a lei de Moisés, mas o crivo é Jesus Cristo, justiça de Deus. O julgamento é diferente. Não há mais o mesmo tipo de condenação. Na verdade, o próprio Paulo vai falar que não há mais condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas mudam de figura. O Evangelho revela quem? Revela Jesus Cristo, a justiça de Deus. Quando Martinho Lutero, ele entende isso, ele fala, olha, Deus, ele não pode ser esse Deus tão punitivo assim. Deus, ele não pode ser esse Deus tão maldoso assim, porque Deus é justiça, e a justiça de Deus se revela em Jesus. Jesus, ele é o amor de Deus revelado na cruz. Então alguém que se doa, alguém que se entrega numa cruz para morrer por pecadores, não pode ser mal, não pode ser maldade. Alguém assim só pode ser uma coisa: amor. Isso é transformador. Quando eu começo a entender que Jesus é a justiça de Deus, que Jesus é o crivo da justiça, tudo passa por Ele. Eu vou olhar o meu irmão, eu vou olhar a minha irmã, ainda que ele cometa pecados que eu não concorde, mas eu tenho que olhar a partir do crivo de Jesus. O que Jesus faria? Como é que Jesus se portaria? Como é que Jesus trataria essa pessoa? Como é que a justiça de Deus se comportaria? Isso é transformador. E essa justiça de Deus, ela se revela através do que, queridos? Através da fé. De fé em fé. De fé em fé. E sabe como é que é isso, de fé em fé? Não é a minha fé ser de um jeito hoje e amanhã ser de um outro jeito, evoluindo, subindo de nível. Não é exatamente isso. Mas é quando eu começo a crer. E eu creio porque eu entendi. Eu não creio em uma superstição. Eu não creio em algo mitológico. Eu não creio numa lenda que me contaram. Mas eu creio porque eu entendi. Estão comigo, amém, queridos? Voltando lá no etíope com Filipe, Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? E ele fala: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Filipe explica para ele de quem que Isaías estava falando. Ele entende, e entendendo,
ele começa a acreditar de verdade. Eu creio, porque eu entendi. A minha fé começa a acontecer de fato, uma fé viva. E aí sabe o que eu faço, queridos? Eu compartilho aquilo que eu creio, aquilo que eu entendi, eu compartilho. E aquela pessoa que ouve de mim, que ela aprende e ela entende, aquela fé viva é acesa dentro dela, de fé em fé. E aquela pessoa compartilha a fé, e a outra pessoa compartilha a fé, e a outra pessoa compartilha a fé, e a outra pessoa compartilha a fé, e a justiça de Deus vai se revelando de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. A justiça vai se revelando. E é por isso que eu preciso compartilhar minha fé. Amém? Estão comigo? Viu como que você é importante, queridos, para o Evangelho? Está entendendo por que a gente não pode jamais se contentar apenas com esse momento aqui? Esse momento é excelente, que é importante, mas é lá fora que eu atuo verdadeiramente como um embaixador de Cristo. Quando eu compartilho a minha fé, quando eu compartilho aquilo que eu acredito, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, de fé em fé. Pergunta: nesse ano de 2020, queridos, quantas vezes nós compartilhamos a nossa fé? Quantas vezes? Foi assim que o Evangelho chegou a nós. Desse jeito que o Evangelho chegou a nós. Homens e mulheres compartilhando a fé, de fé em fé, de fé em fé. E aí Paulo termina, e eu vou terminar aqui, dizendo que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Sou eu, é você, é todo aquele, toda aquela que foi remida, que foi remido pelo sangue remidor de Cristo Jesus. O justo é todo aquele e é toda aquela que foi justificado por Cristo Jesus. Houve um processo na cruz. Houve um processo na cruz. Um processo de substituição. Quando Cristo, Ele se torna pecado por mim, Ele assume a minha culpa para Ele e me torna justificado. No Brasil não tem isso. A Fernanda, a advogada ali, ela vai me dizer se é verdade ou não, mas no Brasil não tem isso. Mas em alguns lugares é possível que uma pessoa cumpra a pena por outra pessoa. Pode falar se é verdade ou não, viu, Fernanda? Você pode me dizer. Esse processo chama-se substituição. E é isso que Jesus fez por nós. Ele nos substituiu. A morte era nossa. Na verdade, Paulo ele vai entender isso dizendo que nós já estávamos mortos. Jesus ele assume a bronca. Jesus ele assume a culpa. Jesus ele assume o erro. Jesus ele assume o pecado. E ele nos torna justificados. Justos por causa dele. Então não é que nós somos muita coisa não, queridos. Não é que nós somos bons demais. É que Jesus
na sua infinita misericórdia, decidiu nos justificar. E nós só podemos viver de verdade quando nós entendemos isso. E é por isso que o justo é vivificado pela fé. Vida verdadeira, vida de verdade, eu só vivo com Jesus. A vida no Filho de Deus. Toda pessoa, todo homem, toda mulher, ela nasce, é gerada, ela cresce, criatura de Deus. Mas filho, filha, justificado, justificada, remido, a gente só se torna quando nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida. E nós entregamos toda a nossa vida a Ele, reconhecendo que Ele é governador sobre nós, que Ele é Senhor sobre nós, que Ele é nosso dono, nosso amo. Quando nós entendemos isso e reconhecemos isso, nós passamos a ser filhos de Deus. É nos dado o poder, dunamis, de sermos feitos filhos de Deus, justificados, vivificados pela fé no Filho de Deus. Então, ontem, 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, o dia que um homem como eu e como você, né? Ser mulher não, né? Um homem, um ser humano como nós, ele parou em frente à Bíblia, ele parou em frente ao livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que ele descobriu que não tem passaporte para o céu, que não tem carnezinho para o céu, que ninguém compra a salvação, que não existe meritocracia em se tratando de céus, de salvação, mas é tudo por Ele, por causa dEle, por meio dEle, através da graça que é derramada sobre nós, por Ele, pelo intermédio da cruz do Calvário. E se hoje nós estamos aqui, é porque Lutero teve essa inspiração, Calvino teve essa inspiração, e hoje nós podemos gozar desse privilégio de sermos protestantes, para a honra e glória do Senhor Jesus, entendendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e que o justo vive pela fé. Amém, queridos? E é entendendo isso que nós vamos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor nessa noite, celebrando a vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Quero convidar o Jean e a Pamela para vir me ajudar, por favor. Vai funcionar bem assim, queridos, como a gente tem feito. Você vai se levantar do seu banco, né? Vai vir aqui, pega um cálice, pega o pão, volta para o seu banco, e aí no final nós tomamos todos juntos, nós participamos do pão e do cálice, tá? Ô Jean, você alcança o cálice para mim, por favor? Abre lá em 1 Coríntios, queridos. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também ensino a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: toma, comam, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. De maneira semelhante também, depois de cear, tomou o cálice dizendo:
Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor, como nós falamos em toda a ministração da ceia, a ceia do Senhor é um memorial. Ele traz a memória, Ele nos faz relembrar do que, queridos? Do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nos faz lembrar do sangue, do corpo moído e do sangue vertido. Ele nos faz lembrar do sacrifício de amor de Jesus Cristo, por mim e por você. E toda vez que nós fazemos isso, não é um mero ritual religioso, não é um ritual supersticioso, é um memorial. Nós lembramos da morte do Cristo, do sacrifício dele, e nós vamos fazer até que ele venha. Agora Paulo instrui também que nós devemos fazer isso de maneira racional. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, e para eu fazer parte dessa mesa, eu tenho que examinar a mim. Eu tenho que olhar para mim, e eu preciso ver como está a minha situação, como eu estou caminhando com Cristo. E aí, olhando para mim, eu preciso falar assim: não, eu estou bem, eu posso melhorar, mas eu estou bem. Eu vou partilhar do cálice, partilhar do pão. Mas se eu olho para mim e eu começo a perceber que algumas coisas eu preciso melhorar, não é para eu não participar, é para eu entender, querer melhorar, querer mudar, pedir perdão para Deus pelas falhas que eu tenho, participar da mesa. Então nessa noite eu queria convidar você, todos nós, para que nós tenhamos um tempo de oração, de exame de nós mesmos, para que nós participemos da mesa, para que nós participemos do cálice e participemos do pão. Papai, no nome de Jesus, nesse momento no qual nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós queremos pedir, Paizinho, que o Senhor sonde os nossos corações. Como diz o salmista, o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o Senhor conhece todo o nosso proceder, o Senhor conhece as palavras que ainda nem chegaram à nossa boca, como diz o salmista. E nós queremos ter a ousadia que teve o salmista, de dizer: Senhor, sonda-nos por detrás e por diante, e vê se há em nós algum caminho mau, e nos guie pelo caminho de eternidade. Revela o que nós precisamos mudar, revela o que nós precisamos melhorar, revela o que é preciso ainda ser transformado em nós, porque nós queremos chegar no lugar que o Senhor quer que nós cheguemos, a estatura de varões perfeitos, plenos, teleios. Sonda os nossos corações, sabe? Tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa aquilo que nós cometemos contra o Senhor e desagrada ao coração do Senhor. Nós queremos participar dessa mesa com o coração tranquilos, sabedores que o Senhor tem nos perdoado, que a Tua graça é sobre nós. De maneira nenhuma nós queremos zombar disso, mas fazemos com entendimento que isso remete ao sacrifício de amor que o Senhor teve na cruz por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos assim, Abba, em Teu nome. Amém. Bem, queridos, você que vai participar da mesa, você que vai participar do cálice, do pão, você pode se levantar do seu lugar a partir aqui dessa primeira cadeira aqui da Kessia, né? E aí por diante vocês vão vindo aqui com tranquilidade. Pegue o pão, pegue o cálice e retorne em nome de Jesus.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, expõe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Nós trazemos a memória hoje, queridos, através da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós trazemos a memória o poder que salva, poder salvador, poder transformador, poder libertador, o poder que nos faz novas criaturas, o poder que nos faz nascer de novo, que é revelado unicamente através do Evangelho. Nós trazemos à memória hoje, esse momento de celebração da ceia, o Evangelho onde a justiça de Deus se revela. Cristo, justiça de Deus se revela. Essa justiça que gera em nós fé, e essa fé que é compartilhada e ela vai aumentando de fé em fé, de fé em fé. Esse momento de memorial, nós trazemos à memória a morte de Cristo na cruz do Calvário, que gerou em mim e em você
essa expectativa de um novo céu e de uma nova terra, essa expectativa de uma vida eterna junto ao Pai, essa expectativa de sermos chamados filhos e filhas e ouvir dele, o próprio Deus: vinde, benditos do meu Pai, e se assentem à minha direita. É por isso que nessa noite nós não apenas partilhamos de um pão e não apenas partilhamos de um cálice, mas nós trazemos à memória a morte e a ressurreição do Cristo, e através dela nós temos vida e vida abundante. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do corpo de Cristo, entregue por nós na cruz do Calvário. Todos participemos do pão. De maneira semelhante, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso quando? Todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Todos participemos do cálice. Porque Ele vive. Posso crer? Posso crer no ar. Você pode colocar em pés? Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu que vive está. Volume lá em cima, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Papai, muito obrigado. Muito obrigado, Abba, por esse amor tão grande revelado em João 3,16. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por todos nós. Entregou o seu único filho na cruz por cada um de nós. Esse amor que é revelado em João 3,17, que isso aconteceu não para que o Senhor condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvado pelo Cristo, salvo pelo Cristo. Muito obrigado por esse amor. Muito obrigado, Jesus.
por não ter desistido no Getsemane. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu. O Senhor aceitou ficar separado do Pai, mesmo que por apenas uns dias. Mas o Senhor bebeu do cálice. O Senhor se fez pecado por nós. O Senhor se fez condenação por nós. Nos substituiu naquela cruz, Jesus. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor trouxe nós também a vida. E agora uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Muito obrigado por esse amor que nos atrai. Um amor de morte, mas também um amor de ressurreição. Um amor de cruz, mas também um amor de sepulcro vazio. E acima de tudo, um amor de céus abertos e de braços abertos, esperando pela sua igreja, pela sua noiva. Entendendo isso, Abba, a única coisa que nós podemos dizer é que nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Esse amor tão grande. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Você pode se sentar, queridos? Pedir para o Jean recolher os cálices, por favor, Jean. Amém, queridos? Nós vamos ter o nosso tempo, o nosso dízimo e a nossa oferta. Você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode dar um salto aí do seu lugar, com alegria no coração. Você pode trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos trazem os dízimos e as ofertas, deixa eu dar 2 recados. Cadê o Alexandre? Alexandre? Vem cá dar um recadinho do culto infantil, por favor. Você vai falar melhor. Queridos, o Alexandre, junto com a Dani Bess, junto com a Patrícia Serafim, também junto com a Alice, né? Mas o Alexandre, ele é a figura do líder, né? Não é porque ele é fraquinho aqui não, porque ele não é bravo, ele é bravo, né? Então o Alexandre vai estar à frente a partir de agora, essa fase nova do Ministério Infantil. É ele que vai estar à frente, junto com os demais irmãos e irmãs do Ministério Infantil, tá bom? Nós já oramos pela manhã, mas nós queremos orar também nesse momento, né? Pedindo ao Senhor que dê sabedoria, que nós possamos continuar esse processo de crescimento do Ministério Infantil, tá bom? Levanta a tua mão para cá, queridos, vamos orar. Papai, no nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Alexandre, muito obrigado pela vida da Dani, da Patrícia, da Alice, de todos os professores e professoras do Ministério Infantil, pela dedicação de cada um. Nós queremos agradecer, Paizinho, e pedir que o Senhor derrame sobre a vida deles, ó Pai, agora aqui, ó Deus, na pessoa do Alexandre, Deus, nós queremos pedir que o Senhor derrame em todo o Ministério Infantil sabedoria, que o Senhor coloque muito amor no coração dos professores. Nós sabemos que isso já tem, mas que o Senhor derrame cada dia mais e mais, que o Senhor possa colocar cada dia mais disposição, que o Senhor possa, Deus, compensar o cansaço que às vezes vem sobre nós, ó Deus, porque nós sabemos que é uma tarefa que às vezes cansa, Pai, mas nós temos certeza que nós fazemos para o Senhor, e é o Senhor que nos dá essa disposição, essa vontade, essa paixão. E nós estamos, como nós falamos de manhã, nós estamos cuidando de uma parte muito importante do rebanho do Senhor, que são as crianças. E o Senhor mesmo disse, Pai, que o reino já é delas. E é por isso que a nossa responsabilidade é grande, de cuidar daqueles às quais o reino já pertence. Abençoe a vida do Alexandre, de todo o Ministério Infantil, e que seja cada vez mais frutífero, que seja cada vez mais eficaz, que seja cada vez mais ferramenta na mão do Senhor. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Fala sobre o começo das atividades. Graças a Deus a todos.
A coisa mais importante que eu gostaria de estar repassando para vocês é que a gente vai estar retornando com o Ministério Infantil, né, a partir da primeira semana de dezembro, tá? Então, a partir da primeira semana de dezembro, a gente vai estar retornando o Ministério Infantil. Outra coisinha importante, a princípio, a sala de 2 e 3 anos não irá funcionar, né? Por quê? Porque nós temos algumas pessoas que saíram, né? Outras estão de licença, então a gente está com um número bem reduzido de professores, tá? Então, a princípio, né, a sala de 2 e 3 anos não irá funcionar. A gente tem aí um projetinho para trabalhar, né, se as mães, né, quiserem, né, para elas trabalharem em conjunto, né? Aí as mães vão se reunir, né, aí a gente vai fazer isso mais para frente e ver se vai funcionar, para as mães ficarem, né, com as crianças de 2 e 3 anos, né? Só que, a princípio, a salinha de 2 e 3 não irá funcionar, tá bom? Então, esse é o recadinho mais importante. E outra coisa também, né, se você, né, se interessa, tem interesse em participar também, a gente está precisando de auxiliares, professores, você tem interesse em participar, que você possa estar procurando a gente, procurando a Dani, a Patrícia, tá? Se você deseja ingressar no Ministério Infantil aí, tá? Então, você pode estar procurando a gente, tá? Então, as coisas mais importantes é isso. A primeira semana de dezembro, né, a gente inicia e a sala de 2 e 3 anos, por enquanto, não irá funcionar. Obrigado. Amém, queridos? Tá, o outro recadinho é sobre o nosso Natal em família, né? A gente vai fazer aqui na igreja um tempo de confraternização. Nós vamos ter esse culto especial no dia 20 de dezembro, tá? Quem está nos ajudando aí é a Eliane Birk, né? Acho que ela falou contigo também, né? Assim, a Eliane Birk é quem está ajudando a gente. Então, assim, todo mundo é convidado a participar, tá? E a gente vai ter uma janta. Como é que a gente quer fazer? A gente quer fazer no esquema de junta panela, tá? Que é mais tranquilo. Então, cada pessoa faz um prato, né? Cada pessoa traz, pode ser negócio bom, viu, queridos? Peixe assado, lasanha, o que você fizer de melhor, tá? Você pode fazer a porção que dá na sua família, para a sua família e mais um pouco, né? Faz uma porção para a sua família e mais um pouco. Se você quiser fazer 2 porções, fica a teu critério. Mas a gente vai ser mais ou menos assim. Pastor, mas eu não tenho condição de fazer, eu não tenho como fazer, não tem problema, queridos. Você pode participar do mesmo jeito, tá? É importante que fale isso, você pode participar do mesmo jeito. É importante, queridos, também a gente está falando, passando para a Eliane, passando para mim, que a gente vai participar, para a gente ter um mínimo, né, um mínimo de organização. Se a pessoa chegar no domingo aqui e vir, é lógico que vai participar, tá? Mas para a gente possa ter um mínimo de organização, é importante que a gente fale, olha, eu vou estar aqui no domingo, eu quero participar sim, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu vou trazer um prato tal. Tá bom? Entendemos essa parte ou não? Tá. E aí nós vamos ter também um amigo super secreto, né? Por que esse amigo super secreto? Porque a gente não vai saber, nem a gente vai saber quem é o nosso amigo secreto, né? Quem quiser participar vai comprar um presentinho lá do R$12, do R$10, só uma lembrancinha, que seja para homem ou para mulher, tá? E a gente vai chegar aqui na hora, a gente vai fazer um sorteio de quem vai participar, tá? E aí você vai descobrir nesse momento quem é o teu amigo ou a tua amiga secreta, tá? Então vai ser um culto bem bacana, vai ser para comunhão mesmo, vai ser para confraternização mesmo, tá certo? E quanto mais pessoas participar, vai ser mais legal, mais interessante, eu tenho certeza que vai ser uma festa. Vai ter pessoal da dança, né? As meninas da dança vão fazer a apresentação, a gente vai ter um momento, eu tenho certeza, muito bacana, né? Para celebrar 2020, porque apesar de tudo, o Senhor tem sido bom com a gente e apesar de tudo, 2020 tem sido um ano bom. Amém, queridos? Então nós vamos terminar esse ano agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido bom para nós. Se coloque em pés mais uma vez. Papai, nós queremos agradecer por esse tempo, por cada homem, por cada mulher, por cada pessoa que veio nesse momento para cultuar o Senhor, pelos irmãos que estão em casa, participando através do Facebook, que o Senhor possa abençoar e cuidar da vida de cada um, da casa de cada um. Nós agradecemos e nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana tranquila, uma semana produtiva, uma semana de vitória. Que cada um de nós possa ir, ó Deus, tranquilos para casa, acompanhados pelos teus anjos, guardados pelos teus anjos. É assim que nós oramos. Levanta a tua mão como quem vai receber. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as ternas e eternas consolações, nosso querido amigo Espírito Santo,
repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não apenas hoje, mas por todos os dias da sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você, tua casa, cumprimenta teu irmão, cumprimenta tua irmã, deseja a ele e a ela uma excelente semana, em nome de Jesus.